Na passagem do carbono, R$45, tá bom? E já temos aí completo 25 lugares. Então, os irmãos, corra e dê o nome, tá bom? Onde você tem 50 lugares, já está com metade. Então, quem tem interesse de ir para o monte no dia 20/7, pode estar me procurando para poder estar colocando o nome, tá bem? E nesse dia terá batismo também. Se alguém tiver interesse em batizar, pode estar nos procurando também. Amém? Irmãos, durante essa semana a oração foi direcionada para a família da irmã Ivone, irmão Paulinho. Nós vamos tirar o nome hoje, para que a gente possa estar intercedendo durante essa semana. Amém? Semana passada. Deus poderoso. Amém? Saiu o irmão Daniel, filho da irmã Márcia. Amém? Então, os irmãos, estejam orando pelo Daniel, da irmã Márcia. Amém? Agradeço a oportunidade e somos ao Senhor Jesus. Eu passo para o ministro Luiz. Amém? Amém, igreja? Amém. A igreja aceita a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Deus preparou para nós fazermos 3 domingos de campanha. E hoje, pela misericórdia do Senhor, o ministro Carlos está aqui para ministrar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Vamos ficar de pé, né? Referência ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Né? Vamos fazer oração, mas ele já faz essa oração, já entra na palavra em nome de Jesus. Amém? Receba com palmas para Jesus. Vamos receber a missionária Santinha para fazer oração em nome de Jesus. Glória a Deus. A esposa do irmão. Receba com palmas para Jesus. Amém? Amém. Deus vai dar uma alegria para o pastor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né, irmão? É noite de vitória, noite de bênção, né? Tenho certeza que cada um que está aqui vem em busca de uma resposta, vem ver Deus falar, e Deus vai falar em nome de Jesus. Amém, então, Jesus. nós vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus venha usar o pregador nesta noite de hoje com autoridade, que Deus tenha a falar para a igreja. Amém? Amém. Então, abre o coração e fala com Deus do fundo da alma em nome de Jesus. Amém. Para que a nossa oração seja até o tono da graça de Jesus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, papai querido, se encontrando, Senhor, aqui na tua casa, Pai, estamos na casa de oração, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que tu perdoa minhas falhas, Senhor, perdoa meus pecados, Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha alma, Senhor. Tu sabe, Pai, que sou pequeno, esperando de ti, meu Pai, mas tu és grande, Senhor amado. Papai querido, meu Deus, tu estende, Senhor, a tua mão sobre a tua igreja, Pai. Meu Pai, que possa estar conosco através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, venha, Jesus Cristo, que nós precisamos ouvir a tua voz, ouvir, meu Pai, o teu falar, Senhor, conosco. Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Venha, Senhor, abençoar, Pai querido, cada um que aqui se encontra, meu Pai querido, nessa noite de hoje, Pai. Que tu venha, Pai, falar conosco, Jesus. Senhor, que tu usa, meu Pai querido, o teu vaso, Pai, para poder falar com a tua igreja, Papai querido. Aleluia. E aqui estamos, Senhor, para poder ouvir tu falar, Pai. Senhor, abre nossas mentes, Senhor amado. Senhor, aleluia. Glória, glória, glória. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, te glorificando, meu Pai.
Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, Glória a amém. Deus. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Só nós abrir o ouvido, né, e ver o que Deus tem a falar conosco, que Deus vai falar em nome de Jesus. Amém? Amém. E agradecer a oportunidade desses irmãos na Santa Paz do Senhor Jesus. Maravilha. Maravilha, Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aceite a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor. E eu costumo sempre dizer, né? Que por mais experiente que você fique na obra de Deus, tá certo? Nós nunca devemos perder o gelinho que você sente no pé da barriga. Porque hoje é o encerramento dessa campanha. É o primeiro dia da campanha, né? Em nome de Jesus. Então, ainda tem pregadores para vir aqui. Certo? Em nome do Senhor. E eu já vi que aqui veio na semana passada, né? Retrasada, eu estava acompanhando pelo canal do Mensageiro, né? Em nome de Jesus, estava no Amor Luiz. Acompanhei via a ministração do Gilson, né? Jordanésia, o Edenésia, né? Que é da missão, né? Em nome de Jesus, tá certo? E como já passaram também outros príncipes de Deus. Aleluia. Nesse altar, tá certo? Os irmãos já conhecem, tá certo? Para quem não me conhece, o ministro Carlos Eduardo Ferreira, né? Tem um canal no YouTube desde 2016, tá certo? Diz que ganha dinheiro, eu nunca ganhei, tá certo? Quero começar por aí. Mas eu disse assim, falei para a reverenda Kate, que ela congrega na minha filial lá. Então, se ganhar dinheiro, então depois ela passa o CNPJ da igreja, que vai para a igreja, para manter a filial, para manter som, entendeu? Porque tudo que você faz em sua vida, ela tem que estar em torno da igreja e de Deus. Tá certo? Outrora nós não ajudava ninguém, outrora nós pensávamos só em nós, outrora nós pensávamos só na nossa barriga. Mas hoje é diferente, é um novo tempo, né? São novos sentimentos, né? Em nome de Jesus. E a gente, nós é que temos que dar lugar. Aleluia, Deus. Tá bom? Eu estou procurando aqui o livro, o título da mensagem, né? Que é Tiago 5, 13, 14, não é isso? 14 e 15. Tá certo? Então o que diz lá? Lá é a certeza de que em Deus Ele cura. Aleluia. Tá certo? Ali está dizendo que se você está contente, né? Louve, né? Mas e se você estiver triste? Ore, né? E se insistir, chama o irmão da igreja, chama o presbítero da igreja, né? Em nome de Jesus. O que é o presbítero da igreja? Paulo diz assim que a partir do diaconado, o diaconado já pode exercer a função de oração, de visitas, de cuidados da casa de Deus. Tá certo? Então, quando chega ao presbitério, ele já vai estar experiente. Tá certo? Então, quando está escrito aquilo ali, aí nós temos que ter atitude. É eu e você tem que dar. Deus está garantindo através de Tiago que se você estiver triste, abatido na sua casa, no seu trabalho, né, não precisa você louvar alto, né, para escandalizar a palavra de Deus, tá certo? Mas eu acredito que todo mundo tem um pensamento, aquele pensamento baixinho, tem ou não tem? Então a gente vai repreender Satanás através do pensamento. Porque Satanás, ele não sabe o que você pensa, mas Deus ele sabe. Tá certo? E quando a pessoa você está vendo eu te afrontar, né? Porque a partir do momento em que você levante a mão aceitando a Cristo, o Espírito de Deus ele te dá entendimento, porque você acabou de entrar num mundo de conflito, tá certo? E esse mundo de conflito, o mundo espiritual,
nem eu nem você conhece. Nós estamos aqui pregando, estamos falando desse Deus, e devagarzinho Deus vai nos dando entendimento do mundo espiritual. Amém, Jesus. Aleluia. Outrora nem eu nem você, nós nem imaginávamos que tinha escrito isso aqui. Tá certo? Mas agora nós chegamos na igreja, Deus abriu nossos olhos da fé que estava fechado, e era por isso que nós procurávamos fazer promessa, nós procurávamos fazer votos, né? Fazer votos no Espiritismo, porque eu vim da Católica, eu passei para o Espiritismo, passei de Umbanda a Quimbanda. Então eu não estou dizendo uma coisa que o missionário Josias mandou, que o missionário Genivaldo mandou, os missionários mandou, não. Quando você chega aqui, você vai falar o que acontece, você tem uma história, é por isso que você está aí. Aleluia! Eu acredito que quando vocês estão sentadinhos aí, vocês não estão obedecendo o irmão Luiz, nem os mensageiros, nem os missionários. Você está aí porque você veio, se sentiu bem, entendeu que há necessidade de você mudar de vida, você mudou, está sentadinho aí ouvindo a palavra de Deus. Tá certo? Então, quando Deus ele pega uma campanha nesse nível, Ele está querendo lembrar vocês não estão utilizando. Eu estou depositando crédito para vocês e vocês não estão utilizando. Vocês têm que tomar posse. Aleluia. E tomar posse é quando, dessa palavra, é quando justamente eu sinto uma dor ou tenho um problema. E aí eu não vou esperar pelo ministro da minha igreja. Eu não vou esperar pela minha missionária. Eu não vou para a matriz na quarta-feira confiando na oração do missionário Josias, do Ronaldo, do Genivaldo, do Jabes, do Amon, não, do Salomão. Porque se eu fizer isso aí, eu estou pegando meus irmãos e estou debruçando as minhas mãos nas costas dele. Porque se eles orar, aí você tem certeza que a oração daquela pessoa vai te curar. Mas Deus quer ouvir a sua oração. Aleluia. Por isso que Ele está dizendo assim, ó. Está alguém entre vós triste? Louve. Mas eu estou louvando e a tristeza, a angústia está aumentando. E aí Ele fala assim, então louve. Mas eu estou cantando, eu estou orando e ainda a enfermidade, o problema está insistindo. Aleluia, Deus. Aí eu chamo os presbíteros da igreja. Mas primeiro tem que tomar posse. Você tem que louvar. Na dor você tem que louvar. Na enfermidade, na insistência do problema, no afronta, nesse mundo que nós vivemos de conflito, você tem que vencer calado. Não é um fala lá, outro cala. Aleluia. Porque isso dá entendimento na sua oração. E quando nós tomamos posse dessa palavra, a gente já fez isso. Aí eu vou olhar para mim. Aqui está mandando eu chamar o presbitério, o irmão da igreja. E irmão, me unge aqui e faça uma oração para mim, que é o cumprimento da palavra de Paulo, que diz assim, ó, comunicai as vossas necessidades aos santos. Aleluia, Deus. E aí às vezes a gente quer levar tudo no peito sozinho, nós não vamos conseguir. Porque aqui na igreja nós dependemos um dos outros. Nem eu sei mais do que você, nem você sabe mais do que eu. Aleluia. Nós sabemos aquilo na medida que o Espírito de Deus ele derrama sobre nós. Porque eu falei lá no hospital, estou vindo do hospital, fui orar uma pessoa cansa, saímos de casa às 14 horas. Levantei da cama, tomei um banho e fui para lá. Aí eu estava até comentando assim com a irmãzinha lá da filial da Zona Sul, lá de Parelheiros. Falei, hoje para mim vai ser doído e cansado. Tá certo? Mas todos nós temos que pagar esse preço, porque o maior preço pagou Jesus por nós. Aleluia. Jesus ensina. Quando você está com dor ou cansado,
Basta você falar assim, ó, você pensar com você, Jesus naquela cruz, ele não veio como Jesus. Ele veio aqui primeiro ensinar para mim e para você que ele estava aqui como homem carnal. Aleluia. E o que ele suportou, nós não vamos passar o que ele passou, porque ele já sofreu por nós. Mas o desemprego faz parte da nossa vida. Tem enfermidade em algum ponto da nossa saúde que vai fazer parte dessa jornada chamada caminho de salvação. Obrigada a Deus. Ensina Jesus. Mas nós temos que tomar posse de cada palavra, né? E uma das posses é justamente essa aqui. Quando Deus ele dá um tipo desse aqui, porque todo mundo tem acesso à palavra de Deus, todo mundo tem a Bíblia, né? Mas quando está alguém doente em sua família, na sua casa, né? Aí a gente tem costume de pegar em nome de Jesus e falar assim, não, você está repreendido. Não, não é essa oração. Não é isso. É você pôr seu joelho no chão e confiar. Aleluia. Ensina Deus. Confiar. Obrigada, Senhor. Ensina Jesus. Por que confiar? De Gênesis a Apocalipse tem 979 promessas só no Velho Testamento de Deus abençoar a sua vida. Se eu não tomar posse dessa palavra, eu vou ficar dependente, vou ficar igual um dependente químico. Eu vou acreditar na oração do irmão Luiz, vou acreditar na oração do irmão Carlos, do ministro Carlos, do missionário, mas eu não vou tomar posse nunca da palavra. É Deus. E aí você tem que fazer, sabe o quê? Fazer valer a pena essa caminhada que você deu. Aleluia. Quem veio de condução, eu não sei quanto que está a condução, acho 5 conto? Pronto? Hoje é gratuito. 2 condução, 10 conto, não é assim? Domingo não paga nada não? Não. E é. Sério? Rapaz, Dona Santa está apedrejada. A próxima vez que eu vier para cá, ela vai vir de confusão. Só que não tem ônibus, tem menos ônibus. É, eu passo nos corredores e eu vejo. É mais de graça, né? Dona Santa, prepara. Então, você tem que fazer valer a pena, embora seja de graça, mas você está pagando algum preço, você está cansado, você trabalhou a semana toda. Tá certo? Você trabalhou a semana toda, você fez seu serviço caseiro, né? Em nome do Senhor. E o maior exemplo disso aí que eu pego, tá certo? Não sei como é que eu falo, mas eu vou falar. Tá certo? Eu vou falar. Meu missionário me perdoe em nome de Jesus, tá bom? Há muitas pessoas em que falam do missionário Genivaldo. Não gosta do jeito, da forma, tá certo? No dia que o irmão Carlos esteve lá, ele me chamou a atenção, foi, não foi? Porque ele pediu, eu não sou obrigado a fazer tudo sozinho, porque nós é regional junto com ele. Eu não sou obrigado a fazer o culto sozinho. Quando tiver gente de fora aqui, me avise que tem gente de fora. Quando tiver almas novas, me avise. Então ele desce, ele vai lá, ele cumprimenta, ele unge. O irmão Carlos tem acompanhado lá, nas quinta-feiras, que ele trabalha por lá de lá. Então ele está sabendo o que eu estou falando. E aí eu vi o irmão Carlos lá e uma Jaqueline. Aí eu peguei café e falei, mas você me parou para fazer isso? Oh. Acredite que acabou a semana para mim. Tá certo? Acredite. E quando isso acontece, você fica ruim. A primeira coisa que o inimigo atinge é seu coração. Tá certo? Porque o inimigo ele tem o poder dele ficar marteletando a sua cabeça. Ele fica no seu ouvido, ó, o homem te maltratou, você aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu fiquei super mal, fiz uma oração para mim, fiz um jejum. Senhor, não deixe a morada do teu espírito se sujar.
Aleluia, Deus. Aí eu marquei com os nossos regionais, porque em Santo Amaro é eu e mais 13. E aí, no dia que eu fui falar com ele, que eu combinei com todo mundo que eu ia falar, porque a gente ia falar, porque às vezes você não está fazendo mal para a pessoa. Posso falar uma revelação para vocês? A única pessoa que não pode entrar no reino dos céus é aquele coração cristal. Aleluia. O cristal, ele arranha, ele quebra com facilidade. Tá certo? O crente, ele tem que ser igual massa de bolo ou massa de pastel. Quanto mais bate, mais cresce. Glória a Deus. Maravilha, Deus. E aí a pessoa, quando age dessa forma, faz mal para a pessoa mesmo. Entendeu? Em nome de Jesus. Então, essa parte que eu estou dizendo, por que eu estou dizendo? Porque nós temos esses impedimentos para poder ter uma resposta numa campanha. Aleluia, Deus. Você tem que sair daqui hoje. Você tem que sair com fome. Eu não sei, lá em Santo Amaro nós temos na regional só quinta-feira, mas nas filiais nós temos segunda oração, terça culto, aí vem quarta matriz, quinta Santo Amaro e volta novamente, tá certo? Eu não sei quais são os dias de culto aqui, mas eu penso que deve ser padrão, porque é Silos de Belém, tá certo? E só não tem, você não é obrigado a fazer ciclo de oração tal dia. Tem gente, lá é segunda-feira, eu já tive notícia que para a Zona Oeste é sábado. Não tem problema, tá certo? Zona Norte, Leste, Oeste, eu não tenho problema. Cada um determina um dia de oração, mas que tem culto todos os dias, tem. Aleluia, Deus. E quando você fecha o coração, você fica impedido, a tua oração dá impedimento entre você e Deus, tá certo? E aí, nós pegamos, fomos lá. Eu, para me falar com ele, quando ele chegou muito triste, muito abatido. Tá certo? E eu falei, nós se juntamos e fizemos uma oração para ele. Foi bom. Houve uma manifestação do Espírito de Deus. Aleluia. Ele se alegrou, desceu e trouxe a palavra para nós. Tá certo? Então, assim, possa ser o que for. Pode ter o jeito que tiver. Aleluia, Deus. Não vai ser cobrado, não é de mim, é de Deus. Aleluia. Tá certo? Quando nós chegamos aqui, na casa de Deus, nós éramos assim. Agora nós temos que mudar. Tem que haver transformação. Tem que haver renúncia. Aleluia. Renúncia daquele homem nortista, que era tudo na faca, na peixeira, era tudo na base do murro. Aquela mulher que empurrava e investia contra o marido, acabou, morreu. Quando nós passamos pelas águas, aquele homem valentão, aquela mulher ficou enterrado lá. Nasceu uma nova criatura que agora vai lutar pela sua salvação e buscar uma resposta do alto do céu. Para que essa palavra flui na minha e na sua vida. Maravilha, Deus. Como que eu vou tomar posse dessa palavra? Pronto. Eu vou falar do meu irmão Carlos Roberto. Ele tem os filhinhos dele. Antes de levar no hospital, na UBS, a irmã Jaqueline, ele tem autoridade diante de Deus para poder orar as crianças e falar: Senhor, eu vou dar mais um tempinho. Eu vou esperar, porque tu é Deus do já. Mas, se não melhorar até tal hora, eu vou levar na UBS, ou vou levar na AMA, ou vou levar no hospital. Mas eu estou fazendo a minha parte diante de ti, porque a tua palavra me garante. Sobre a tua palavra eu ordeno enfermidade que sai. E acabou. Chame o presbítero da igreja, unge o enfermo com azeite, com óleo santo. No nosso tempo católico era óleo bento, tá certo? Mas seja como for, vamos dizer óleo bento, porque para quem não sabe, a primeira palavra que veio da igreja católica era benzer. Eu tenho uma Bíblia de 54,
E na Bíblia está escrito lá: benzeis uns aos outros. Trocou o português, renovou o português, passou a rezar. Houve novamente uma mudança, vamos orar. E assim por diante. Só para você entender. Então, quando nós tomamos posse dessa palavra, é a gente agir com atitude. Porque os fariseus, outrora, eles acompanhavam Jesus, eles viam a obra que Jesus fazia, mas eles procuravam a condenação de Jesus. Dizia que Jesus estava transgredindo as leis de Davi, as leis de Moisés. Ele estava blasfemando. Então os fariseus, por mais sábio que era, aleluia, eles se complicaram diante de Deus. E o que é fariseu? É quando eu venho à casa do Pai, eu leio a palavra, eu posso até não ter entendimento. Aqui para nós, só para nós, não vou falar para fora, hein? Tem coisas que na Bíblia eu leio e não entendo. Nem tudo que está na Bíblia eu entendo. Tá certo? Então nem tudo você vai entender. Você vai entender quando o Espírito de Deus lhe dá entendimento. Por quê? Porque ele fala assim, ó, eu vou dar entendimento para minha serva, porque eu vou usar ela em tal lugar, tal dia, assim, assim, assim. Mas nós temos pelo menos ler, pegar e ler. aleluia. Então tem que ter atitude. Fazer valer a pena essa condução, esse tempo que você sabe. Você está descansando, deitadinho, tomado um banho, jantando, de perna para o alto, mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Agora você tem que fazer valer a pena. Como? Eu vou ler e eu vou praticar. Por quê? Porque senão Jesus vai dizer assim para mim, essa palavra, ele não vai falar para você, e nenhum pregador nenhum vai apontar para você, mas eu acredito que muitas pessoas já leu. Raça de víbora, honra-me com os lábios, vai longe está o teu coração. O que é ser crente para mim e para você? O que é nós estarmos aqui hoje na casa de Deus, nesse domingo, louvando, engrandecendo, cultuando ao Espírito de Deus? A pergunta é essa: minha igreja, o que é que tu trouxe para cultuar o seu Senhor? Aleluia. Tu trouxe algo especial para estar oferecendo a Deus nesta noite? Ou tu veio para dar uma ordem a Deus? Vai na minha casa curar, abre uma porta para mim, vem arrancar essa dor, tira meu vizinho de lá. E o culto não é isso, porque ele já mandou palavra de bênção para mim e para você. Aleluia! Aqui era para nós estarmos só louvando a Deus, Glória a Deus, engrandecendo o nome dele. E quando chegar na segunda-feira, que aquele homem sem Deus, aquele homem do coração turbado, aquela pessoa carnal, vier me enfrentar. Você sabe o que Deus fala para nós? No livro de Mateus capítulo 5, lá no finalzinho. Ei, igreja, se alegra, viu? Quando tiverem raiva de vós, e olhando para vós apontarem o dedo e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos. Aleluia. Porque assim também fizeram os discípulos do passado. aleluia. E hoje nós estamos preocupados numa cura, numa libertação, e as lutas vão vindo, e nós estamos vendo os irmãos. Nós vemos irmãos que gostam de um pregador, não gostam de outro, nós gostamos nós ia para a matriz, agora não vai mais para a matriz, nós fazíamos campanha, agora não vai mais. Por quê? Porque nós estamos preocupados, irmão Luiz, somente com as nossas condições físicas, somente com as nossas famílias. Deus, ele tem dado para mim, tem dado para você, mas nós, da forma que nós saímos daqui, nós vai para nossa casa, nós vai dormir, nós tomamos banho, nós vamos trabalhar amanhã e vai continuar a mesma rotina. Então, tanto eu como você, nós estamos agindo como os fariseus, porque a ordem de Deus foi dada. Aleluia. Ide a todo mundo, prega o evangelho, e quem ouvir, quem acreditar em você, naquilo que você está falando, porque você não está falando de você. Se você está falando, é porque você leu aqui, ó.
Glória a Deus. Mas, novamente, eu friso, tem que ler. A Bíblia é para ler. Não adianta eu ter a Bíblia e pegar e deixar ela lá na estante aberta. Tá certo? Eu tenho que ler. No momento certo, quando a tua missionária, o teu ministro, o teu mensageiro, ele fala assim, ó, irmã, eu preciso que você em tal lugar. Você não vai ter desculpa para falar com eles. Tá certo? Por quê? Você não faz parte do exército de Cristo? Aleluia. Um dia o capitão vai te cobrar. Ele vai sacudir a árvore da figueira e se não tiver fruto, nós vamos ser cortados. E ele vai mostrar para você cada momento da sua vida. Aleluia, Deus. Tá certo? Então, eu dei uma paradinha desse livro aqui, do Tiago, mas eu não vou ficar nele, tá bom? Abre sua Bíblia, livro de Jeremias. Aleluia, Senhor, santo é o teu nome, Pai. Obrigada, Jesus Cristo, por essa palavra. Capítulo 17. Nos ensina, Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, é maravilhoso. Deus poderoso e santo. Grande Deus. Glórias a ti, Senhor, aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia, glória a Deus. Fiel, aleluia. Aqui todo mundo sabe a história desse profeta, né? De começo ele começou a dar desculpa, né? Ele não ia, foi que nem Isaías, tá certo? Mas Deus ele chega dizendo para ele, né? Que ele precisava dele. Mas ele falava que ele não sabia falar, ele não passava uma criança. Isaías também falou isso. Não foi? Aí Deus ele pega e fala para ele, né? Não diga que você não sabe falar, porque aonde eu te mandar aí, você vai. Aleluia. Tá certo? Então aqui, as leis hoje, as leis, porque nós temos legislação a cumprir, tá certo? Nós temos legislação municipal, estadual e federal, tá certo? E depende da lei do seu município vigente, você tem que obedecer, tá certo? Senão não tem igreja. E segundo as leis federais, municipais, estaduais, elas determinou que a igreja é tida como uma empresa, tá certo? Quem sabia disso? Pronto, é uma empresa. Eles não chamam de igreja, tá certo? Então, você pode colocar como obra filantrópica, tá certo? E quem trabalha aqui na casa de Deus, eles veem como você como voluntário, tá certo? Porque é de livre e espontânea vontade que nós estamos aqui, tá certo? E Jeremias, ele tinha medo da legislação, porque naquele tempo, depende do que você falava, você morria, né? E foi um tempo que o povo de Israel começou a desobedecer a Deus, e Deus ele permitiu que o pessoal viesse, hoje fala como? Sequestro, não é isso? Sequestro. É, mas aqui foram levados cativo. Você viu como que muda o português? E aí, esse povo de Israel foi tudo cativo. E Jeremias, ele estava de cabisbaixo, né? Porque é normal do ser humano, quando vem uma luta, um problema, a pessoa fica assim, pensando o que vai fazer. Principalmente nas faturas. Não é verdade? Principalmente nas faturas. E às vezes nós não aceitamos as condições que nós vivemos. Por quê? Porque nós gastamos demais. Nós gastamos muito. Nós gastamos mais do que ganha. E depois nós queremos culpar Deus. É, Deus, aleluia. Tá certo? Mas vou dizer uma coisa para você que você não sabia. Talvez se nós estivermos condenados ao inferno, esse espírito devorador não quer chegar nem perto de nós, porque nós vamos devorar ele. Aleluia, Deus. Tá certo?
Porque nós gastamos mais do que ganhamos. Então, em nome do Senhor, Jeremias aqui está de calços baixos, porque ele sabia que não tinha como ele recuar. Ele sabia que tinha recebido a visita do anjo do Senhor. E Deus, ele vai e usa Jeremias para que leve um recado ao cativeiro, leve um recado ao meu povo, porque eu vou restaurar Israel. E aí ele diz assim, ó, eu vou ler a partir do verso 7, que diz assim, vamos ler do 5? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada é inabitável. Quando que isso acontece comigo e com você? Hoje não tem deserto, tá certo? Aleluia. Mas tem as dificuldades, tem o desemprego, tem a enfermidade. Quando você vem aqui, eu falei do nosso missionário, não falei? E falei que nós não podemos sujar o coração, não falei? Falei também que nós não podemos escolher pregador, não falei? Por quê? Porque seja essa criança, cadê os filhos do irmão Carlos, que esteja pregando aqui, a Bíblia diz, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Subiu no altar, eu não falei de um gelinho na barriga, porque talvez vocês não queiram saber. Vocês não querem saber a minha situação. Vocês saíram das suas casas, fecharam suas portas, algumas irmãs deixaram algo para fazer à noite, porque amanhã começa o trabalho, e vocês chegam aqui e não querem saber a situação. Vocês querem uma palavra, vocês querem sair daqui jubilando, vocês querem sentir a presença do Senhor em seus corações. Aleluia. E aí, para alguns, o culto foi bom, e para outros não. Tá certo? E para o culto ser bom, o culto tem que começar na minha casa. Obrigado, Deus. Eu tenho que sair louvando lá, eu tenho que começar orando lá, porque o altar de Deus começa lá dentro da minha casa. Glória a Deus. Quando nós passamos a orar, a clamar o Senhor em nossas casas, Deus ele fala assim, ó, o espírito da minha serva, o espírito do meu servo está preparado para receber a visita do meu anjo. E aí Deus ele vai chegar aqui. Você, por mais simples que seja a palavra aqui, você não precisa ser grande pregador, você não precisa falar eloquentemente, você não precisa sair correndo os quatro cantos, rodopiando, não. Está cheio de gente vendo anjo, está cheio de gente em nome de Jesus rodopiando no meio da igreja, mas a obra de Deus está parada. Aleluia. Quando nós tomamos posse da palavra, aí tem algumas coisas para nós observar. Eu recebi o Espírito Santo de Deus, não foi dentro da minha casa. Eu passei a ter entendimento de alguma coisa da Bíblia, porque eu não sei a Bíblia toda. Não foi dentro da minha casa. Foi eu não olhando o cansaço do meu corpo, estando nos montes, estando nas vigílias, Glória a Deus. e estando na casa de Deus. Detalhe, para quem me conheceu, eu não tinha carro não. Tinha não. A minha Rebeca pegava um dos meninos que era do tamanho do menino que está com a Jaqueline lá, ela colocava aqui, porque parece que mulher tem um buraco aqui, ó. É ou não é? Pega o nenenzinho assim, coloca de lado aqui assim e vai embora. Tá certo? Nós descia na Praça da Sé, ela enganchava a menina ou o menino aqui, e eu punha um aqui.
segurava aqui e ia embora. Aleluia, Deus. Com sol, com chuva. Por que isso? Era para mostrar para o homem? Não. É porque eu sabia que Deus, Ele queria fazer de mim e da minha casa um pregador. Aleluia, Deus. E essa é a função. Eu não falei para você que a lei determina que isso aqui é empresa? Essa empresa, na sua empresa você trabalha com embalagem, você trabalha com ferro, com plástico, você trabalha com papelão, com alimentação, mas aqui a empresa de papai trabalha com alma. E a ordem já foi dada. A ordem foi dada. E a todo mundo prega o evangelho. Quem prega o evangelho é o quê? Não é pregador? Aí quando o irmão fala, dá uma palavra, você abre a tua boca e fala, eu não sei falar, eu não sei pregar. Jeremias falou isso, mas ele não ficou nisso. Isaías falou isso, mas também não ficou nisso. Eles consultaram a Deus, deram lugar a Deus e começou a fazer a obra. Glória a Deus, aleluia. Jeremias foi jogado num calabouço. Deus não podia ter livrado ele do calabouço, mas Deus permitiu. Jeremias foi jogado em uma cisterna. Você sabe a diferença? Eu acho que a cisterna tinha água e no calabouço não tinha. Era escuro. Tá certo? E hoje eu e você, uma dorzinha nos segura em casa. O dirigente, ele está precisando da sua mão de obra. O ministério está precisando da sua mão de obra. Mas é mais fácil você olhar o defeito do irmão do que você se jogar para Deus. Glória a Deus. Eu falei um momentinho atrás do nosso missionário. Não falei? Não é eu que vou condenar ele. Tá certo? Não sou eu. Enquanto nós estamos respirando, nós temos chance de se consertar com Deus. Aleluia. Você está respirando, ó. O dia oportuno é hoje. Aleluia. E aqui, Jeremias está de cabisbaixo. Aí ele diz assim, ó. Que quando nós desobedecemos ao Senhor e passa a confiar em oração de homem, em oração ou ter confiança em alguém que é homem, Deus está pedindo para você fazer alguma coisa na casa dele, pedindo para fazer a obra dele, mas você acredita assim, só vou na visita se for com Beltrano ou com Cicrano. Aí está dizendo assim, maldito é o homem que confia no homem e põe nele a sua força. Toda vez que Israel pecar contra mim, eu levo ele para o deserto. Porque Deus está ensinando para nós. A função de Deus é família. Quero dizer para você que quando Deus ele chamou eu e você, Ele chamou eu e você justamente para trabalhar na obra. E quando Ele disse que a seara é grande, o mundo é grande, mas os ceifeiros, evangelistas, quem trabalha para Deus é pouco. Quando a irmã, a sua dirigente, quem é a missionária daqui? É Edneia? Ana Lúcia, mas vocês ficaram aqui, tá certo? Então, você sabe quem é a dirigente de vocês? Para ela estar aqui cedo, ela deixou algo para fazer lá na casa dela. Às vezes você vê o irmão aqui, o irmão Luiz, ou o dirigente aqui, às vezes ele está sorrindo. Mas se Deus mostrasse uma raio-x do pregador para você, você ia enxergar em nome de Jesus Cristo, um irmão que está pregando, um irmão que está trabalhando para Deus, está sorrindo para você, mas ele está chorando por dentro. Aleluia. Vê nosso profeta? Às vezes na igreja, muitas pessoas condenam. Quantas vezes você já ouviu aí? Eu estou falando condena e Deus está falando aqui, já falaram para alguém aqui. Quantas vezes você já ouviu falar que o missionário não é mais o mesmo missionário? Eu tenho tesão de ir na matriz, tenho tesão, porque ele já não coisa mais, só fala uma palavra, Você sabe o que diz o apóstolo Paulo?
que a repetição de palavras, a repetição de mensagem, para nós é de ótima aceitação, porque pedagogicamente Deus está te lembrando de algo para você fazer. Aleluia. Tá certo? Então, dê lugar para Deus. Aí diz assim, ó, no verso 7, ó: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode usar essa esperança como fé, tá certo? Ou como confiança mesmo, tá certo? Em nome de Jesus. É o Senhor. 8. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Quantos frutos eu e você deu? Tá certo? Quantos frutos nós temos? Nós temos dado para Deus. Falei para você que o nosso culto começa em casa. Quantas vezes você foi naquela visita, a pessoa falou que não vinha e você abandonou ela? Aleluia. A Bíblia diz assim, ó: batei, batei, abrir-se-vos-á. Você sendo insistente na obra de Deus, Deus ele está dizendo assim, ó: para aqueles que trabalham, para aqueles que confiam, para aqueles que tomam posse da minha palavra, esses serão como árvore plantada na beira do açude, na beira do ribeiro, na beira de represa. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque quando você planta uma árvore, a raiz dela, ela vai descendo, descendo, mas enquanto isso, quem já plantou horta? Quem já plantou uma vinha, pé de giló, pé de bucha? Quando eu era moleque, a mãe plantava muita bucha, entendeu? Abóbora, quando está nascendo, você não vai lá regrar? Todo dia não tem que jogar aguinha? Mas chega um certo tempo, quando ela está grande, que ela já não precisa mais dos seus cuidados. É isso que Deus ele quer da igreja. Quanto tempo você está na igreja? Aleluia, Deus. Quanto tempo que Deus ele já falou para você? Eu tomei o travão, tomei? Tomei, né? Tomei, né? Tá. Quantas vezes Deus ele já falou para você, você ouviu a mensagem de Deus cobrando você? Por quê? Porque quando nós estamos como árvore plantada junto a ribeiro, ele não está dizendo que é o ribeiro, a represa. Ele está pegando a represa, ele está pegando o ribeiro, ele está pegando o córrego, para dizer assim, ó: se você plantar uma árvore perto do córrego, perto do açude, perto de uma represa, ó, essa planta, ela vai se aprofundar, porque ela não vai ter sede. Aleluia, Deus. Ela não vai ter necessidade de você estar jogando água. Aí diz assim a palavra de Deus, que quando a igreja está firmada na palavra, quando a igreja ela está firmada na igreja, quando nós tomamos posse da palavra, a nossa obediência, o nosso açude, o nosso corpo, a nossa represa, é isso aqui, ó. Aleluia. É a casa do Pai. Por que é a casa do Pai? Porque é aqui que você bebe a água viva. A palavra de Deus diz que a palavra dele é a água viva. E quem toma dessa água jamais terá sede. O açude é aqui. Mas chega o dia de você tomar água aqui na casa do Pai. Na terça-feira você não vem. Na segunda você não está aqui. Quarta-feira você não está aqui. Na quinta-feira você também está cansado. Aí começa a vir problema.
Por quê? Porque a sequidão chegou até mim e até você. Estamos necessitando de água da vida para poder crescer. Agora, não tem como eu ter um crescimento na casa de Deus e ser abençoado, sendo que eu não estou trabalhando. O que Jesus ele quer? A tua confiança nele. Aleluia. Está vendo, irmão Luiz? Eu não sei o que o irmão Luiz faz, se trabalha, se é aposentado, mas vamos dizer que ele trabalha, tá certo? Vamos dizer que ele mexe com alvenaria, tá certo? Alguém pergunta para mim, aí eu confio nesse homem. Você tem alguém, um pedreiro de confiança? É assim ou não é aqui embaixo? Eu vou indicar o irmão Luiz. Por quê? Porque eu já vi ele trabalhar, eu confio nele. Mas e se eu não tenho confiança nele? Eu não vou indicar ele. Vocês entenderam o ponto que Jesus não entende? Por que você não trabalha? Por que você vê uma pessoa doente e fala, não, vamos lá na igreja? Jesus tem palavra. Jesus ele vai usar o pregador e vai curar você. Jesus ele vai transformar o seu filho das drogas, da bebida. Então, vai lá hoje, porque Jesus ele vai enviar um anjo nesse hospital e ele vai tirar em nome de Jesus essa pessoa do leito. Isso é confiança. Aí ele diz assim, bem-aventurado é aquele que põe a confiança, cuja esperança é o Senhor. Porque você vai ser como a árvore plantada no ribeiro. Está todo mundo na pandemia pegando fogo, todo mundo se escondendo com medo, mas você está aí tranquilão. Todo mundo está com medo, mas você está aí. Por quê? Porque você aprendeu a confiar no Senhor. Jeremias, ele vai em nome do Senhor e ele recebe essa palavra do anjo. Aí diz assim, 9, para nós encerrar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incorrigível. Quem o conhecerá? Tá certo? Meu Deus, é pecado. Às vezes, você vê o ministro Carlos aqui, você vê com o uniforme, vem pregando, e eu não vou ser hipócrita. Às vezes as pessoas sentem, porque eu não cheguei na igreja de muleta, eu cheguei bom, mas Deus falou para mim que ia mandar eu para a muleta, porque ele não queria eu trabalhando fora. E até eu entendo, porque talvez se eu estivesse trabalhando fora, eu tinha me perdido. Deus é Pai. Amém. Pai cuida de seus filhos. Aleluia. Aí, a dona Santa está ali, ela falou, quando Deus usou a reverenda para dizer, Deus ele quer você livre na obra. Ele não quer você trabalhando em canto nenhum. Aí a dona Santa falou para mim dentro do carro, Deus vai me matar para você virar mensageiro? Esse aqui é um outro ponto, né? Nós pertencemos a uma igreja celibatária. Eu acredito, eu não vou nem pegar eu como coisa, eu vou pegar o teu. Eu acho que eu tenho uma liberdade de falar do irmão Luiz Magnério. Tem? Tem, posso dizer? Pode pegar vocês como exemplo? Aleluia. Às vezes tudo para vocês é 100%. Às vezes um bate lá, outro cá, não dá um desentendimento, tá? Aí vamos dizer assim, agora eu vou passar para mim, porque eu não quero isso que aconteça com ninguém, tá certo? Mas vamos dizer que eu ou dona Santa parte, tá certo? Se eu quiser continuar apanhando na cara, eu vou arrumar outra mulher. Você vai arrumar outro homem, tá certo? Porque se fosse para nós, em nome de Jesus, arrumar outra família depois de velho, nós pertencíamos à Assembleia de Deus. E você tem que dar sequência como homem de Deus. Aleluia. Seja livre ou
enrascado, mas que você tem que dar sequência ao caminho. Então, hoje, em nome de Jesus, às vezes eu fico triste, irmão Carlos, fico triste, irmão Luiz. Eu não sou anti-primícia. E eu fico triste de eu chegar em certas regiões e ver aquelas menininhas com aquele véuzão grande na cabeça, lá na cintura. Por que não colocar em nome de Jesus uma roupa de reverendo, um véuzinho de reverenda? Porque a menina está ali, a criança está ali em nome de Jesus. Por que você não dá sequência à igreja que você diz que ama tanto? Aleluia, Deus. Porque nós não podemos obrigar. Não. Mas nós pertencemos a essa igreja. Aleluia, Deus. Eu estava falando para a dona Sandra, se partir, você é o mensageiro Carlos. Tá certo? Então, dê sequência à obra que Deus pôs na sua vida. Eu falo para o Manel, que o Manel é o meu primeiro lá em Santo Amaro, né? Falo para ele, eu ainda vou te ungir, você é mensageiro, hein? E é isso, tá certo? Mas nós não viemos aqui em nome de Jesus para sair da mesma forma, né? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Deus amado, aleluia. Maravilhoso é teu nome, Jesus. Fecha seus olhinhos. Deus abençoa teu povo. Aleluia. Fecha os olhinhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar a palavra de Deus à prova? Sim ou não? Amém. Bom? Amém. Bora? Então bora lá. Santo é teu nome. Então bora lá. Maravilhoso. Tá certo? Eu queria que vocês fechassem o olho em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Feche os olhos em nome do Senhor. Glória a Deus. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós vamos ver se a palavra de Deus ela vive. Tá certo? Obrigado, Deus. Em nome Aleluia. de Jesus. Louvado seja teu nome. Fecha o olhinho. Maravilha, Jesus. Você que tem um problema em nome de Jesus, tá certo? Só pensa no seu problema. Em nome de Jesus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei, Será para minha sorte, minha dura cruz levar. Love. Está aberto lá o Inário. É do Inário, é 15 e 15 da harpa. Minha sorte. Já é o terceiro. Fiel meu Senhor, Aonde Ele
amado Jesus. Eu desejo obedecer, Pois a sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo Vencerei. Jesus vai comigo e mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei, comigo vai. é grato servir a Jesus. Louvado seja teu nome, Pai. Ponto de interrogação e uma pergunta para nós. Será que temos condição de ouvir a tua santa voz? Isto tem muito a dizer. a escutar. Se a igreja luta pra vencer, então o Senhor pode falar. Muito eu tenho a dizer. Fala, Senhor. Muito eu tenho a dizer. Fala, Senhor. Quero a minha igreja pura, sem remendo e sem rasura. Quero a minha igreja assim. Aleluia. Muito eu tenho a dizer. Fala, Senhor. Muito eu tenho a dizer. Fala, Senhor. Quero a minha igreja santa, porque ela qualquer instante a levarei para mim. Glória, aleluia! Uma igreja de poder está disposta a escutar o que o Senhor tem a dizer para melhor te agradar. Aleluia! Ele só quer o nosso bem, por isso mesmo está aqui. É pena que nem todos têm o interesse de ouvir. A igreja está aí? Muito tenho a dizer. Louvado seja Deus. Maravilha, Deus. Aqui essas pessoas que estão aqui, eu vou entregar para elas o recado de Deus, tá certo? Maravilha. E eu vou frisar que não quer dizer que Deus esteja contente com essas pessoas que aqui estão.
Revelação não é salvação, e nem dizendo assim, ó, esses aqui eu estou escolhendo porque são mais especiais do que vocês. Aleluia. Tá certo? Deus não quer dizer isso. Tá certo? Vocês vão, em nome de Jesus, ser abençoados da mesma forma. Tá certo? Eu profetizo a bênção de Deus na vida de vocês. Tá certo? Toma posse em nome de Jesus e em nome do Senhor. Deus, Ele vai abençoar suas famílias. Em nome de Jesus. Aqui agora eu vou entregar o recado de Deus para essas pessoas. Agradeço a oportunidade pelo ministro Luiz e agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês e não esqueça. Tem algum fariseu aqui? É ouvir a palavra e pregar a palavra. Aleluia, Deus. Tá certo? As palmas louvam a Deus. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Amém? Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Irmãs, em nome de Jesus, prepara a tua oferta aí, por favor. Tá, irmãs? Vamos ofertar a casa do Senhor, porque a igreja sabe que nós precisamos da oferta de cada um. Amém? Amém? Vamos preparar aí, tá bom? Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos e confere de bom coração. Dá-lhe gozo, paz e alegria, abençoando o seu povo em cada dia. Ó Senhor, quem oferta com alegria lá no céu virá, lá no céu virá, lá no céu virá. Quem oferta com alegria lá no céu virá, e Deus recompensará. Amém? Amém, mano? Cadê a irmãzinha? Você vai ficar com aqui para me ajudar, tá certo? E os meus erros vai querer. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você, tá certo? Às vezes nós queremos fazer algo, e às vezes nós temos medo de atuação, e às vezes a gente teme a represália, tá certo? Eu vou dizer uma coisa para mim, em nome de Jesus. Jesus, Ele te chamou, Ele te investiu com preço de sangue, tá certo? O único entendimento que a irmã tem é esse coração muito grande, sentimental demais. Sabe, tá entendendo? Vou dizer aqui, então vou dizer do irmão Luiz aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo esse homem aqui? Hoje ele está como o dirigente da igreja, ele é o anjo da igreja hoje, é mãe de Mel, anjo de Glória a Deus. Tá certo? Irmão Carlos Roberto é o anjo da igreja. Então assim, se eles lhe tratar bem em nome de Jesus, maravilha para o senhor, tá certo? Mas quer ver mudar é pisar no seu dedinho, tá certo? Jesus, ele está dizendo assim, hoje eu vou tirar os impedimentos que você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abençoe minha irmã. Tem hora que a irmãzinha fala com Deus assim, Senhor, será que tu ouve minha oração? Será que tu recebe minha oração? Porque eu estou pedindo. Deus, parece que eu não recebo. Jesus está dizendo assim, ó, tire esses impedimentos, porque você é uma pessoa especial na minha Glória a vida. Deus. Tá certo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Palmas para Jesus, igreja. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora, em nome de Deus, tá certo? Senhora, às vezes, eu não sei quantos eu só tenho, mas eu tenho 64. Bom? Pois é, então nós já estamos velhinhos, tá certo? Então é de casa para a casa do Pai, da casa do Pai, a qualquer momento para a glória, tá certo? O que Deus ele quer? Que a senhora se solte, tá certo? Em nome de Deus. Esses homens aqui precisam da senhora, tá certo? Precisa. E a nossa obediência ela sempre começa na casa de Deus.
Foi na casa de Deus que eu aprendi a Bíblia, foi na casa de Deus que eu recebi o Espírito Santo, foi na casa de Deus. Então, dia de culto, se solte, irmãos, não deixa nada aprender. Aleluia. Quanto mais vocês vêm, mais vocês vão aprender. Quanto mais vocês fazerem para Deus, Deus está dizendo assim, ó, mais eu vou pagar ela. Se nós trabalhamos para um homem corrupto e ele nos dá o salário, imagina aquele lá em cima. Aleluia, Tá obrigado, certo? Deus. Jesus está dizendo assim, ó, não dê lugar a nervoso. Tá certo? Logo, tá vendo essa mensagem que nós lemos aqui? O título da mensagem, Tiago 14, 15. Tá certo? 14, 15. Logo. A pessoa está te atorreando, está te aborrecendo, está com perrengue na tua casa. Logo. Não dê ouvido, não. Seja neto, seja filho, em nome de Deus. Vai louvando, faz discussão, não está nem escutando. Que uma hora Satanás ele vai sair, vai cair por terra. Tá certo? Em nome de Deus. Tá certo? Tem coisas que a irmã não recebeu. Por quê? Por causa do nervoso. Tá bom? Em nome de Jesus. Jesus está dizendo assim, ó, o teu culto vai começar na sua casa. Na sua casa. Você pegar, vai pôr o joelhinho no chão em nome de Jesus. Tudo que a senhora for fazer, põe o joelho no chão. Viu? E ele manda dizer, não confia nem em filho, nem em neto, nem em ninguém, porque a sua salvação e o teu socorro vem de lá. Amém, Jesus. Tá certo? Em nome de Deus. Tá certo? Amém. Venha minha irmãzinha aqui em nome de Jesus. Aleluia. Tânia, irmã Tânia. Nós temos uma irmã chamada Tânia, que é Tânia da Sanfona. Tânia da Sanfona. Ela louva muito corinho de fogo. Em nome de Jesus. Põe no YouTube para você ver. Tá certo? Em nome de Deus. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Deus tem um amor muito grande pela senhora. Tá certo? Às vezes a gente pensa que Deus não ouve a nossa oração. Não, eu vou ter que me batizar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo para Deus me ouvir. Jesus está dizendo assim, ó, que a senhora é uma escolhida desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus, aleluia. Tá certo? Mas uma coisa que Deus ele não pode fazer é forçar, nem eu e nem você. Tem uma coisa que Deus não faz. Às vezes a gente fala assim que em Deus nós podemos tudo. A Bíblia não diz que em Cristo a gente pode tudo? Eu posso tudo naquele que me fortalece, não é isso? Mas tem uma coisa que Deus não pode, e agora? Como é que vai ficar? Deus ele não pode empurrar a senhora se a senhora não querer, isso é decisão da senhora. É decisão de vocês, decisão, Deus não interfere, tá certo? Por quê? Ele diz assim, ó, hoje eu te coloco você, diante de ti dois caminhos, caminho da morte e o caminho da salvação. Em Mateus ele diz assim, eis que diante de ti eu coloco o caminho estreito e a porta larga, tá certo? Então, é decisão sua, tá certo? Nem nós como pastores, como missionários, como ministros da palavra, nós não podemos forçar ninguém. Então, tem coisas, irmã Tânia, que Deus ele quer fazer na sua vida, tá certo? Eu acredito assim que a minha irmãzinha já deu muita cabeçada, o inimigo já deu muita risada de você, tá certo? Hoje, Jesus ele vai lhe dar um livramento. Aleluia. A senhora veio pedindo algo para Deus aqui hoje, mas é completamente diferente daquilo que Deus ele vai dar para a senhora, tá certo? A senhora está pedindo uma coisa completamente diferente. Mas você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim para mim assim, ó, diga para ela que o inimigo está armando uma cilada para ela cair e ser atropelada. Mas eu estou dando um livramento, essa tontura da senhora, assim, viu? Jesus vai curar hoje, ele vai tirar essa anemia do seu sangue hoje, porque ele está repreendendo uma cilada de Satanás na sua vida. É completamente diferente do que a senhora está pedindo. Mas se Jesus não fizer isso, não adianta ele dar as coisas para a senhora não vai nem estar vivo para ver. Então Jesus está repreendendo Satanás na sua vida. Aí ele está dizendo assim, ó, diga para ela, hoje eu quero uma aliança com ela. Se ela continuar nos meus caminhos, firme, vindo aqui, mesmo que ela não entenda, ela não precisa entender nada, só venha e senta. Eu vou trabalhar na vida dela. Glória a Deus. Tá certo? Tua vida financeira. Tá certo? Jesus está arrancando essa enfermidade do seu sangue.
Mas a tua vida financeira só está como caranguejo andando para trás. Tá certo? Jesus está dizendo assim, ó, cada vez que tu vier à minha casa, e cada passo que você der para mim, eu vou repreender um demônio lá na sua vida. Amém. Quando a senhora era nova, mais nova, tá bom? A senhora, não estou dizendo que a senhora é velha, a senhora é novinha, tá certo? Mas quando a senhora era mais nova, teve uma pessoa que fez uma obra de bruxaria para a senhora, uma mulher, tá certo? Essa mulher, ela fez essa obra de bruxaria para a senhora e ela está fazendo efeito na sua vida agora. Ela está agindo na sua vida financeira. Eu não moro com a senhora, não sei quem é a senhora, não sei se a senhora já viu eu aqui, mas Deus está mandando dizer assim para a senhora. Aleluia. Ó, que aqueles planos que a senhora faz e nunca deu certo, Ele está dizendo assim, ó, se ela se afirmar, eu vou assinar os planos dela. Aleluia. Viu? Em nome de Jesus. Tá certo? Acredita? Em nome de Deus. Venha minha irmãzinha aqui em nome de Jesus, tá bom? O caso da minha irmãzinha aqui, qual o nome da minha irmã? Marilene. Tá certo, irmã Marilene. Em nome de Deus, tá certo? Ó, o caso da senhora é quase semelhante ao caso da minha irmãzinha lá, a Tânia, tá certo? A senhora tem tontura. Não é com frequência, mas a senhora tem tontura por causa de uma enfermidade que tem no sangue, tá certo? Jesus está dizendo assim, ó, eu vou derramar uma gotinha do meu sangue no sangue dela e vou repreender essa tontura. Porque eu quero ela trabalhando na minha serra. Glória a Deus, aleluia. Tá certo? É, Pai. Às vezes, a senhora olha a sua situação em volta e a senhora cobra a Deus. Jesus está dizendo assim, Ele nunca deixou de ouvir a tua oração, porque tu é especial para Ele. Glória a Deus, aleluia. Jesus está arrancando essa enfermidade no sangue e vai mexer na sua vida financeira também. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Daí, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para minha irmã, tá bom? Eu conheço a sua história, tá certo? Conheço um pouco da sua história, não vivo ela, tá certo? Mas eu conheço um pouco da sua história e jamais eu iria falar uma coisa que Deus não tinha falado para ti, tá certo? Às vezes, em nome de Jesus, a minha irmã, Dayana, pensa que não vai aguentar, não vai suportar, tá certo? Jesus está dizendo assim, ó, hoje eu vou te fortalecer, viu? Vou te fortalecer. E da forma que, ó, ele está dizendo aqui agora, ó, da forma que os meus anjos estão lá, eu te cuido e eu quiser. Amém, Jesus. Diga para minha ungida, quando foi que faltou pão na sua mesa ou na mesa das crianças? Aleluia, Deus. Tá certo? Então Deus nunca deixou de cuidar da minha irmãzinha, tá certo? Em nome de Deus. Aqui a Bíblia diz assim que tem uns que são mais privilegiados que outros, tem uns que têm mais riqueza, tem outros que têm menos poder, tá certo? Mas o Senhor é um só, tá certo? Em nome de Deus. Firme, porque Jesus ele vai usar a sua vida para poder ganhar almas. Glória a Deus. Viu? Está vendo aquela situação que está ali? Em nome de Jesus? Está vendo a sua situação? As pessoas vão olhar para você e falar assim, puxa, aquela Dayana, ela daquele jeito, com tanto de meninos especiais e tudo, ela domina na minha casa. Você vai ganhar pessoas sem palavras. Viu? Porque a tua vida é um testemunho. Tá certo? E Deus vai enviar pagamento para você. Por isso, tá certo? Jesus está repreendendo em nome de Deus, tá bom? Sabe esse cansaço que você sente, essa fadiga? Jesus está dizendo assim, ó, estou dando eu refrigério na alma dela. Aleluia. Viu? Em nome de Jesus, está te fortalecendo, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meu querido, como é que é seu nome? Luan. Eu te conheço? Ando contigo? Pois é. Você já viu Deus? Não? Sabe quem é Ele? Mas nunca viu. Mas tu sabe quem é Ele? Dá para você falar para mim o jeito que é Ele? Você está falando que viu? Que conhece Ele? Tá certo? Então, Deus, por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Tá certo? Não sei quantos anos você tem, mas
a sua vida está diante de Deus. Tá certo? Quando você nasceu, não sei quem é seus pais, mas teus pais fizeram oração e entregou na mão de Deus. Tá certo? E é normal, nesse mundo de conflito, às vezes nós até se perder. Mas a intenção de Deus é que nós não se percam. Tá certo? E para mim servir a Deus, eu vou ter que começar dentro da minha casa. Tá certo? Vamos no livro de Deuteronômio, está dizendo assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, tá certo? Que tirei você do Egito, da casa da servidão. Deus tirou nós lá do pecado. Vamos nos 10 mandamentos? Honrar teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa de vida. Tá certo? Quer ser próspero? Quer alcançar a velhice? Quer ficar de cabelo branco igual a nós? Em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para ti, tá certo? Nunca esqueça que você vive no mundo, mas não pertence ao mundo. Aleluia. Aqui no mundo, lá no colégio onde você estuda, no trabalho que você faz, em nome de Jesus, no portão, vai sempre ter uma pessoa que não pertence ao rebanho de Deus. E aquelas pessoas estão ali para jogar contra o seu pai e a sua mãe, tá certo? Deixa eu dizer uma coisa para ti. Tem coisas que você depende de papai e de mamãe. E quando papai e mamãe não tem condição de fazer aquilo, aí entra o inimigo, nervoso, coração nosso turma. Às vezes nossos pais não vê, mas a gente sai até pisando duro. Entendeu? Jesus está dizendo assim, ó, eu sou Deus que te guio. Aleluia. Eu sou o Senhor que te sara na terra. Tu vai fazer seus planos, tá certo? Eu acredito que você deve ter planos, tá certo? E uns querem ser engenheiro, outros querem ser computação da ciência computação, e assim por diante. Outros querem ser engenheiro mecânico, e assim por diante. Às vezes você pensa no seu plano, tá certo? Mas se você não honrar Deus, hoje, através de papai e de mamãe, as coisas lá na frente vai dar errado para você. Tá certo? Então, defenda teu papai e tua mamãe com unhas e dentes, porque só Deus sabe o que eles passou para você chegar a essa idade que você está. Aleluia. Tá certo? É só isso? Não. Jesus, ele quer essa separação, você sabe por quê? Porque ele tem uma unção na sua mão. Quando você estiver no meio dos colegas, tá bom? O cristão, nós crentes, nós somos chamados para influenciar, tá certo? Eu tenho que, com as minhas palavras, influenciar o irmão Luiz e meu irmão, os irmãos lá fora, o irmão católico, o irmão espírita, o irmão restituído, são tudo irmão nosso. E nós somos chamados com essa missão. E você, quando estiver no meio dessa mulher, é justamente isso, seja no colégio, no trabalho que você faz. Você tem que influenciar e não ser influenciado. É Deus. Tá certo? Não dê risada, não acha graça daquilo que eles fazem ou zomba. E jamais desobedeça seu papai e sua mamãe. Tá certo? Vai ser sua jornada com Deus. Tá certo? Jesus, ele vai lhe dar um livramento. Tá certo? Ele está lhe dando um livramento e vai lhe curar de uma anemia que você tem no sangue. Seu papai e sua mamãe está aqui, não? Quem é? Tá aqui, ó. Hã? Quer? Atrás da irmãzinha. Ah, irmãzinha ali. Tá certo, minha irmãzinha? Jesus, ele vai tirar uma anemia que ele tem no sangue. Tá certo? E as bênçãos dele, tá bom? Na vida dele, vai depender dele honrar muito a senhora e o papai. Não importa se vive junto ou não, não importa se o papai é isso. Nossa mamãe pode ser uma prostituta, nós temos que honrar ela, porque o julgamento não pode começar por nós, tá certo? Nós temos que respeitar, porque foi daqui de dentro que veio, tá certo? Ah, minha mãe não fez sozinha, então, foi através do meu papai também. Ele me abandonou, ele foi embora, não importa. Honra e defenda teu papai e tua mamãe, que é o primeiro mandamento com promessa de vida na minha e na sua vida. Tá bom, meu amado? Em nome de Jesus.
Minha irmãzinha, qual o nome da minha irmã? Alice. Irmã Alice, eu acho que eu vou deixar você por último, porque você é o milagre da noite. Ô, glória. Tá certo? Em nome de Deus, tá bom? Venha, minha irmãzinha, em nome de Jesus. Irmã Ana, que nome abençoado da bexiga? Ô, glória. É. Era uma bênção. A senhora sabe o que significa Ana? Ana foi perseguida. Tá certo? A senhora conhece a história de Ana. Eucana, né? Que foi mãe. Qual o nome de Deus? Samuel. Era para ela responder. Tá certo? Então, em nome de Deus. A senhora vê que essa mulher sofreu perseguição de sua própria amiga. Naquele tempo podia-se ter duas mulheres, né? Naquele tempo. Né, irmãos? Aí chegou na nossa vez e foi proibido, né, irmão? Tá certo? Então veja bem, em nome de Jesus, tá certo? Esse homem, ele tinha duas esposas. E ele gostava mais de Ana do que da outra. Tá certo? E aí essa outra começou a zombar dela. Por quê? Porque na época, a mulher que não gerasse filho era considerada maldita, amaldiçoada. Não, deve ter maldição, tá certo? Então, a mulher passava e zombava dela. Quando essa mulher chega na casa de Deus, que é para ela ser acolhida, abraçada, aí ele vai e fala, chama ela de pinguça, tá certo? Então, ela pega, ela continua a sua oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a senhora tem que ser perseverante. Tá certo? Seja perseverante. Tem uma moça aqui que falou que era sentimental, não me lembro mais quem é. Mas nós não podemos ser sentimental, tá certo? Quanto mais bater em nós, mais nós temos que crescer. Sem raiva, sem rancor. Tá certo? A senhora fazendo isso, Jesus ele vai arrancar algumas dores que a senhora tem que sentir nos ossos. Tá certo? Deus vai tirar dores que a senhora sente nas juntas, na espinha, às vezes dói a mão aqui no pulso. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou restaurar você, amor. Aleluia. Porque eu quero você trabalhando na minha seara. Certo? Mas não pode ter sentimentos. Venha, meu amado, você está bonzinho? Tem quantos anos? 11, puxa, está quase da idade de Davi. Davi foi batizado com 12. Entre 12 e 17. Os teólogos não afirmam assim, positivamente, que era com 12 anos, mas entre 12 e 17 Davi foi batizado, tá certo? E quando Davi, enquanto Davi não se batiza e não recebe a unção de Deus como rei, tá certo? Ele vivia uma vida regrada de oração, tá certo? Tem coisas que sua mamãe e seu papai não vai poder lidar. Mas a Bíblia diz que a palavra verdadeira sai da boca de uma criança. Tá certo? Você pode orar e mudar a situação de papai e mamãe. Tá certo? Então nunca fique zangado. Quando mamãe e papai não puder comprar alguma coisa que você está pedindo, ou que você esteja necessitando, lembre que nós estamos num mundo de conflito. Tá certo? Mas você através, mesmo sem dinheiro, olha o que eu estou dizendo para você, mesmo sem dinheiro, se você orar, Deus vai te responder. Porque Deus está te dando uma unção para você, tá certo? Ele está te escolhendo como homem de Deus. E a sua oração tem valor diante dele. Tá certo? Eu lhe conheço? Não? Não sei. Pois é. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estava vindo para cá, você viu o meu amigo que eu mandei lá na sua casa? Hã? Pois é, tinha um amigo lá. A senhora viu? A senhora viu dele? Pô, tinha um amigo lá. Tá certo? E esse amigo meu, quando ele estava lá, ele está dizendo para mim aqui agora, eu vou tirar a dor de cabeça que ele sente. Viu? Essa dor de cabeça, Jesus vai tirar de você. Jesus vai, em nome do Senhor, tá certo? Tá vendo? Eu não conheço você, tá certo? Eu acho que nem sua mamãe deve saber disso. Mas você sabe essa caminhadinha que você caminha e que você sente um cansaço, uma fadiga no coração, parece que o coração fica acelerado? Jesus está dizendo assim, ó,
eu vou desobstruir a veia, a artéria dele, porque eu preciso dele na minha obra. Tá certo? Em nome de Jesus. Tá bom? O homem de Deus vai te ungir. Jesus vai acalmar isso aqui. Quando for amanhã, pode dar uma corrida. Se o coração acelerar, o irmão Luiz vai marcar para mim vir aqui, você fica me esperando com o estilingue ali na porta. Bom, tá certo? Você mentiu para mim. Tá certo? Faça a prova de Deus. Tá bom, meu querido? Deixa eu dizer uma coisa para minha irmã, tá bom? Minha irmã já deu cabeçada demais nessa vida. Tá certo? Como é que é o nome daquele ditado? Que diz assim, eu já comi o pão. Não sei. O que já avançou? Oxe, mano. Oxe, mãe. A senhora está entendendo? Sim. Mas tem pessoas que comeu pão e lambeu o tacho. Tá certo? A senhora perdeu muita coisa na vida. Muita coisa. Já deu muita cabeçada. Confiou em pessoas que não era para confiar. Entendeu? E até hoje a senhora confia em pessoas. Mesmo com decepção, a senhora confia em pessoas. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou tirar a usura e inveja do seu caminho. Viu? Às vezes a senhora vê um dinheiro curto, o dinheiro entra e desaparece. Jesus está dizendo assim, ó, diga para ela fazer uma aliança comigo aqui, que eu quero tomar conta da vida dela todinha e desse menino. Tá certo? Depois que a senhora melhorar, começar a se afirmar na casa de Deus, eu conheço a senhora? Pois é. Mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. E agora já entra você também. Tá certo? Em nome de Deus. Aleluia, Deus. Vocês não têm grau parentesco? Não. Pois é, então eu vou lhe dizer. Tá certo? Independente desse milagre que Deus vai lhe dando, tá certo? Deus está curando sua pressão. Tá certo? Ele vai estabilizar a sua pressão. E quando tu começar a fazer para ele, você nem vai lembrar mais que você tem problema de pressão. Tá certo? Mas Jesus ele vai entrar com uma providência no útero de vocês, nas trompas. Tá certo? Está começando uma infecção no útero, nas trompas de vocês. Tá certo? Vocês podem perceber que tem dia que vocês parecem que estão estufadas. Parece que a roupa está mais apertada. Aí fala assim, meu Deus, será? Meu Deus, eu não quero nem pensar nisso, tá certo? Pois Jesus, ele cura isso. Tá certo? Por que Jesus, ele cura? A Bíblia diz que quando o rei, ele fazia algo, ele dava uma autorização, ele pegava a sineta do anel dele e carimbava. Poxa! Tá certo? Carimbava. Por quê? Porque palavra de rei não volta atrás. Tá certo? E Jesus, ele está fazendo isso com vocês. Por que ele está fazendo com vocês? Para vocês terem a marca de Cristo. Ele é a base da fé de vocês. Testifica que Jesus faz e que Jesus cura. Que o pagamento de vocês vai vir no tempo certo. E nunca pense em se afastar da casa de Deus. Viu? Passe a luta que pensar, venha quem for, goste de quem for. Deixa eu dizer uma coisa que vocês não sabem. Ou se sabem, faz de conta que não sabem. Está vendo a direção que está aqui? Vamos dizer, se eu não gostar dessa direção aqui, essa direção ela não veio para ficar toda a vida. Então, mas eu tenho que honrar. Por quê? Porque a minha bênção sai daqui. Aleluia. É através dessa pessoa que me machuca, que me pisou. Tá certo? Eu não estou dizendo que é Deus, estou pisando em vocês. É uma exemplo. Então não saia da casa de Deus. Tá certo? Vai ali que assim que o irmão ungir, vocês estão curados em nome de Jesus, tá bom? Amém, irmão? Glória a Deus. Som. Levante a mão. Em nome de Jesus. Diga comigo assim, ó, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo primeiro dia
Nossa, poucas pessoas. Ô, glória! Diga comigo que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo está sobre nós.